sou a Sunny e este é o Choque Cultural Índia Peru. Amigos, para o vídeo de hoje vamos fazer algo que vocês nos pediram já faz bastante tempo e também deixaram nos comentários. Nas perguntas incômodas decidimos responder isso separadamente também porque é bem extenso. Neste vídeo vamos falar sobre os pontos que nos fizeram decidir viver no Peru e não na Índia. Antes de começar o vídeo, amigos, lembrem-se de se inscrever, é só apertar esse botão vermelho e também clicar no sininho para receber a notificação toda vez que subirmos um novo vídeo. E amigos, vamos começar com o primeiro ponto, mas antes quero esclarecer uma coisa. Os pontos que vamos mencionar são de acordo com a nossa experiência, com o que nos fez decidir viver aqui, no meu país, no Peru. Não é algo geral, porque sei que há muitas pessoas, muitos estrangeiros que vivem na Índia e adoram. Então, isso é decisão de cada um, né? O que me afeta pode afetar outras pessoas também. Então, essa é a nossa decisão, não só minha, mas dele também. Há coisas que ele não gostava no próprio país, assim como há coisas que também não gosto no meu. Queria esclarecer isso. Uma coisa que também quero dizer para vocês é que tem muitas coisas boas em viver na Índia também. E isso o Sony vai mencionar no canal dele. Nesse caso seria como contar para vocês os contras de viver na Índia, de acordo com a nossa experiência. E o Sony vai mencionar os prós de viver na Índia no canal dele, Sony G Vlogs. Bom, o primeiro ponto é o clima. É algo que eu não gostava no meu país desde criança. Eu não gostava, é o calor, faz um calor infernal, é tanto que chega a queimar. E não é só por um mês ou 2 meses, né? São quase 4 ou 5 meses que você tem que sofrer e é horrível. E além disso, quando faz calor também cortam a luz, então isso piora ainda mais. Você sua e sua, mesmo tendo ventilador, você está suando e não consegue aproveitar a comida. Você não consegue comer porque a comida da Índia é apimentada e no calor a vontade de comidas apimentadas diminui. E acho que isso também chocou bastante a ela, porque ela ficou com umas bolinhas no pescoço, no rosto e estava sofrendo. E além disso, essa água também, quando sai da torneira, sai quente. Tínhamos que congelar, então tínhamos que fazer gelo, tomar banho para poder tomar banho e estávamos brigando. Ah, você ficou mais tempo do que eu? Então, o clima era algo que eu não gostava nem um pouco. Não é só o calor, acho que depois do calor vem a monção e na monção não adianta de nada. Você só precisa ficar em casa porque está chovendo e essa chuva nem é tão boa. Não lembro se contei que quis sair na chuva, pois não estou acostumada a chuvas intensas. Aqui eu saí e peguei uma otite, ou seja, uma inflamação no ouvido por causa da chuva. Então o clima não é muito favorável. Acho que só tem 2 ou 4 meses que são mais ou menos bons. São bons. Além disso, o segundo ponto que nos fez decidir vir aqui para o Peru foram as tradições. Isso pode ser um ponto positivo e negativo, porque tem gente que adora essas tradições, inclusive tem turistas que vêm fazer turismo rural, então eles gostam. Mas é uma coisa muito diferente fazer turismo rural, ficar alguns dias com uma família assim, tradicional. E outra coisa muito diferente é passar a sua vida inteira lá. Então isso foi algo que eu pensei muito e a verdade é que realmente é complicado. Não é que a família seja ruim, não quero dizer isso, mas é que eles desde pequenos cresceram assim e são as tradições deles. E eu não posso ir para o país deles para mudar isso. Então, ou eu me adapto ou eu vou embora, eram 2 opções. E bem, na verdade não é impossível, mas é complicado. Então, na verdade, eu vi muitas coisas que não me agradaram totalmente. E bom, acho que essa foi uma das razões pelas quais decidimos também viver aqui. Sim, amigos, tradições são complicadas e como Ruth disse, um turista aguenta alguns dias sem obrigações, pois está só fazendo turismo. Mas uma pessoa, quando já está casada com alguém dessa cultura, então ela tem obrigação de seguir essas tradições? Porque senão pode pegar mal com a família do cônjuge ou com as pessoas, né? Então é isso mesmo. E também existem tradições que até incomodam os próprios indianos, mas eles não podem mudar, porque é algo que todos fazem, é algo da sociedade que uma pessoa sozinha não pode mudar. Algumas tradições minhas me chocavam e eu não queria seguir, mas fazia por respeito à família e aos mais velhos. Mas aqui já é normal, já não temos muitas tradições aqui. Isso também avaliamos e vimos que sim, no Peru seria melhor.
Uma das coisas que não me agradam no meu país é o sistema de castas. Vocês podem ver isso no meu canal Sunny Vlogs nesse link acima. E a verdade é que atualmente isso é algo feio, é discriminatório. Discriminam as pessoas só por nascerem em uma certa família ou por terem um simples sobrenome. Talvez para vocês pareça algo comum, mas em todo o país existe discriminação por cor, por raça, por ser de outra região, como da Serra, do litoral, como aqui no Peru. Mas não é algo pior, lá é muito mais do que isso. Então vocês devem assistir esse vídeo, eu recomendo para entenderem melhor isso. Eu não queria que meu filho aprendesse essas coisas, quero que meu filho aprenda algo bom de duas culturas, a cultura do Peru e a cultura da Índia. Não quero que ele aprenda as coisas negativas. Por isso também é que no Peru não temos castas nem nada disso, às vezes há discriminação por ser de alguma região ou por ser indígena. Mas não é tanto como na Índia, são as castas. Quando fui para a Índia, eu não sabia muito sobre esse negócio de castas. Na verdade, eu não tinha muita informação quando cheguei. Então, obviamente, com meu marido começamos a conversar mais, a nos conhecer, a compartilhar nossas experiências. E ele me contou coisas muito ruins, chocantes. De verdade, para mim, só pelo fato de nascer em uma casta que você nem pediu, ser discriminada, não verem o esforço que você fez. Ser estudiosa, ser uma pessoa esforçada não serve de nada, porque você é de uma casta talvez baixa. Vamos ter nosso filho, então? Eu não gostaria de verdade que ele crescesse em uma sociedade onde fosse discriminado só por pertencer a tal casta. Quero deixar claro que nem todos os indianos são assim, que se importam com a casta, não é isso. Mas há muitos que se importam demais. Seu sobrenome, então te perguntam seu sobrenome para saber sua casta, não sei porquê. Qual é a necessidade de saber de que casta você é? Eu não consigo entender, ainda não entra na minha cabeça. Mas não sei se fazem isso para te tratar de forma diferente, uma vez que sabem de que casta você é. Ou não sei qual é a razão, mas de verdade não acho isso bonito. Eu já tive amigos de todas as castas. Eu nunca perguntei para eles, mas já conheci pessoas que realmente me discriminaram. Até na minha própria cidade e também em outros lugares eu vi que meus amigos também foram discriminados. Então eu não queria isso para o meu filho, que dissessem para ele que ele é dessa casta e que ele é inferior ou algo assim. Então é absurdo, porque se alguém te diz isso, isso baixa a sua moral e você também começa a pensar que talvez eles tenham razão ou não sei. Então eu não queria isso para a minha geração que está por vir. O próximo ponto é uma das coisas que não afetou a Sônia, mas me afetou, esse é o meu ponto. Basicamente é o idioma. A verdade é que, como vocês sabem, eu fui para a Índia sem saber inglês. Eu tinha uma base bem pequena, mas de Hindi 00 de Hindi. A ideia era que eu fosse aprendendo, porque naquela época não tínhamos certeza de onde iríamos morar. Sônia me ensinava inglês. Mesmo assim, nem todo mundo na Índia sabe inglês e nem todos vão falar inglês com você o tempo todo. Quando você fala inglês com alguém, eles respondem em hindi e você se perde. Se você for ao mercado, vai precisar do hindi, com certeza. Porque se você começar a falar em inglês, eles vão perceber que você é estrangeira e vão te cobrar mais caro. Então, o idioma era uma grande desvantagem para mim. Na verdade, realmente foi, não digo que seja impossível. Inclusive, já conheci e ouvi histórias de pessoas que moram na Índia há muitos anos e ainda não falam hindi, só se viram com o inglês. Esse foi um ponto, mas não dos principais, pois o idioma se aprende, não é impossível. Se tivéssemos decidido morar na Índia, com certeza eu teria que aprender, talvez em mais alguns anos, 3 ou 4 anos, eu teria aprendido direitinho. Mas é verdade, foi chocante, pois não podia fazer amigos, conversar com ninguém ou ir ao mercado sozinha. Isso era complicado. A próxima razão é a liberdade de se expressar. Isso sim é algo que, como vocês sabem, é muito difícil. A cultura da Índia é muito conservadora, você não pode se expressar com seu parceiro ou com sua família da maneira que deveria. E isso é algo que realmente me incomodava, porque às vezes eu queria abraçá-la ou beijá-la, mas não podia, por causa da cultura. E sim, em lugares públicos, porque mesmo abraçando ou beijando sua parceira na bochecha ou testa e as pessoas olham estranho para você, isso te incomoda?
Então, isso é algo que eu não gostava, porque eu gosto de expressar, gosto de demonstrar meu amor, então isso também foi uma das coisas que nem eu nem ela gostávamos. Ela também queria parecer latina, como se fossem mais abertas, mais carinhosas, então ela também tinha que se limitar. Isso também foi uma das razões. Sim, gente, eu não sou do tipo de pessoa que chega em um lugar e diz: eu sou latina, vou fazer o que eu quiser. Não é assim, né? A verdade é que eu realmente me limitei em muitas coisas, por respeito à cultura deles. Acho que ao ir para um país estrangeiro, o correto é não chegar e fazer o que quiser. Então, sim, respeitei muito a cultura deles enquanto estava lá, mas era desconfortável. Obviamente, eu tinha que fazer isso por respeito, mas não era algo que eu queria fazer. Eu queria abraçá-lo, queria beijá-lo, não só em relação ao carinho entre esposos, mas também ao conversar com alguém. Obviamente, eu usava meu tradutor. Então, vamos supor, eu queria dizer algo para ele e ele não conseguia dizer por vergonha. Então eu dizia: amor, pergunta, não tem nada de errado, não tem problema perguntar isso. E ele me dizia: não, mas é minha tia ou não é mulher, então não posso perguntar isso. Eu digo: uau, mas é família, na família tem confiança, ou pelo menos deveria ter. Se eu quiser perguntar algo para minha mãe, pai, tio ou primo, seja homem ou mulher, eu vou perguntar, sabendo que não vou incomodar. Nem eram perguntas incômodas, nem as que eu pedia para ele fazer à tia dele. Então essas coisas eram assim um pouco complicadas de lidar lá, até quando a tia dele queria me dar uma calcinha, uma roupa íntima. Eu lembro, um dia ela me deu assim, toda escondida, como se estivesse me passando algo muito errado. Quando eu abri e vi que era uma calcinha. Então essas coisinhas acabam bem, talvez te fazendo rir em algum momento, mas chocam de certa forma, e isso é algo que afeta muito a Zuni, aqui no meu país. É algo que muitas vezes eu digo: amor, por favor, você já está aqui há quase um ano. Converse com a minha família e ele me diz. Mas ele fala com as minhas primas, assim, bem pouquinho, mais com os homens e com as crianças. Para adulto é difícil conversar. Por quê? Por isso mesmo, porque na Índia não é muito comum falar assim tão abertamente. Se expressar assim, contar suas coisas para os adultos, então, é algo que ainda é difícil para ele até agora? Eu converso com minha família, mas ela não é igual à sua. Respeite a sua família. Eles têm suas tradições, seu jeito de ser, mas o meu é diferente. Então, com eles você pode se expressar, pode se abrir, mas ainda é difícil para ele. Agora, para terminar o vídeo, o último ponto é a religião. Isso é algo que também chocava, porque em certos dias não tem carne, não tem barbeiro para cortar seu cabelo, em certos dias você não consegue comprar carne ou algo assim e as barbearias não abrem para cortar seu cabelo. Então é algo difícil, porque eu gostava de seguir minha dieta normal, comer carne, e às vezes tem semanas inteiras em que não tem nada de carne, não tem nada de frango. Isso acontece em Auratraz em março, agosto, acho, ou setembro, não sei. Então lá não tinha carne nem nada. A comida peruana normalmente inclui frango ou carne, então opções totalmente vegetarianas são bem raras. Então a gente tinha que cozinhar alguma coisa em casa, serrote e tal, mas eu sentia falta de comer alguma coisa com frango, porque eu já tinha me acostumado a comer comida peruana, lomo saltado, essas coisas, mas eu não podia comer nada disso. É por causa da religião, das crenças, tradições, que em certos dias não tem essas coisas. Tem casas, especialmente apartamentos, onde te dizem que só podem morar vegetarianos. Aí sim, só vegetarianos. Então, onde a gente morava não tinha essa condição de morar só vegetarianos ou não vegetarianos, ou seja, qualquer um podia morar lá. E então, nossos vizinhos do ladinho, por causa da religião deles, não comiam frango, nem ovo, nem nada disso. Então, um dia o dono chegou em casa e disse pra gente que os vizinhos do lado reclamaram. Por quê? Porque o cheiro da nossa comida chegava até eles. E o que sobrou pra mim? Tipo, o que é isso? Sério? Eu já morei em casa alugada também, e nunca na vida alguém reclamou que o cheiro da minha comida chegava na casa deles. Então pra mim foi uau, isso também foi bem chocante. E eles ficaram incomodados porque não comiam frango, não queriam que o cheiro da minha comida chegasse na casa deles.
O dono teve que instalar um tipo de ventilador ao lado da cozinha porque não funcionava. E então ele disse: sempre que cozinhar, ligue isso e o cheiro não vai para a casa deles. Então esse também foi um ponto que nos fez pensar sobre onde seria melhor para a gente morar. Amigos, todos esses pontos refletem nossa experiência. Não é nada para generalizar, porque há muitas pessoas que são estrangeiras e vivem na Índia tranquilamente e se têm choques, mas para elas isso é algo normal. Eles se acostumam, mas há pessoas que são da própria Índia que não gostam dessas coisas do seu país e também há estrangeiros que não gostam. Então isso depende de cada um, mas este vídeo e os pontos são, de acordo com a nossa experiência. Sim, amigos, queremos deixar isso claro novamente, porque sempre tem alguém que comenta à toa, para não dizer outra coisa. Então é de acordo com a nossa experiência. Isso seria tudo para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like e sigam nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Amigos, se cuidem bastante. Tchau.